Como fazer uma arte de anúncio para smartwatch para ser publicado nas redes sociais como essa, feita totalmente no Canva? Fica comigo nesse vídeo que eu te mostro passo a passo. Nesta aula eu vou te ensinar como é que você faz essa arte para smartwatch, uma das aulas mais solicitadas aqui no canal. E se você tem alguma sugestão de conteúdo ou dúvida, desce aí embaixo nos comentários e deixa a sua. E já aproveitando, já deixa seu like e inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, pois dessa forma você ajuda o canal a ganhar relevância e aparecer para mais pessoas que talvez precisem desse conteúdo, além de me ajudar pra caramba. Gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. E pra gente começar esse projeto, eu preciso dar o maior conselho de todos que um designer pode receber. Antes de começar qualquer arte, busque inspiração e referência. E quer saber outro segredo? A imensa maioria dos designers profissionais nunca começa seus projetos do zero. Sempre vão em busca de inspiração e referência. Então, por que você que está começando não busca também? Por que você insiste em começar do zero? Rodrigo, tem algum problema eu começar do zero, sem nenhuma inspiração ou referência criar minha arte? Não tem problema algum se você gosta de bater com a cabeça na parede. A não ser que criação seja um dom seu, ou que você seja um designer autodidata, a chance de você fazer algo atraente ou próximo de algo profissional é muito baixa. E na boa, por experiência própria, começar algo do zero toma muito mais tempo do que simplesmente você dedicar um pouquinho de tempo indo em busca de referência e inspiração. Mas Rodrigo, onde é que eu busco inspiração ou referência? Vem cá, você já ouviu falar de um tal de Google? O Google é uma das opções para você buscar inspiração e referência. Talvez a mais simples, é por isso que eu estou comentando dela. Existem várias outras formas, aqui no canal já tem uma aula sobre inspiração e referência, basta você clicar no card que está aparecendo aí em cima, ou no link na descrição, e eu pretendo gravar uma nova aula sobre esse assunto. Mas aqui eu sugiro o Google por ser simples, prático e fácil. Basta você pegar o termo da arte que você quer fazer, no caso aqui do exemplo, smartwatch, e colocar a palavra post junto dela. Então eu coloquei aqui post smartwatch. E aparecem várias sugestões aqui. Aí é só uma questão de você analisar todas essas artes que aparecem aqui para servir como modelo, inspiração e referência para você criar a sua. Mas Rodrigo, eu vou copiar uma arte que alguém já fez? De maneira alguma. Tem um termo que eu já usei aqui no canal que é copia, mas não faz igual. É quase como se você fosse fazer um Frankenstein de arte. Você vai coletar, por exemplo, vou abrir essa imagem aqui. Vou abrir ela maior aqui. Você vai coletar, a partir de alguns exemplos, elementos, cores ou pontos que te chamaram a atenção. E a partir desses pontos, você utiliza essa ideia para você criar a sua arte. Não é simplesmente copiar, é você pegar parte dessas ideias e criar a sua própria ideia. Então, conselho dado, vamos para o Canva para começar a nossa criação. Óbvio que, além da ideia, do conceito daquilo que você vai fazer, você vai precisar de uma imagem de um smartphone. Aí fica a seu critério, na hora que você for criar a sua arte, você vai utilizar a foto daquele smartphone que você está oferecendo ou seu cliente está vendendo. Aqui eu peguei duas imagens apenas como exemplo e recortei essas imagens. Se você quiser aprender a fazer recorte simples, prático e rápido, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu te ensino como você fazer. Bom, e tudo começa com uma página em branco aqui no Canva. Então eu vou clicar aqui em criar um design e eu vou usar a dimensão de 1080 por 1080 pixels, formato quadrado, mais padrão para as redes sociais. Clico em criar um novo design. Lembrando que eu estou utilizando o Canva gratuito. Não é a versão Pro, não vou usar nenhum elemento Pro, não tem nada escondido aqui. Então tudo que eu vou utilizar aqui é da versão gratuita. Só fique atento em todos os detalhes que eu vou ensinar. Então o primeiro passo que eu vou estabelecer aqui é a cor do fundo. Então aqui no exemplo de referência, o que mais me chamou a atenção foi o roxo. Então eu vou trabalhar todo o fundo no tom de roxo. Então aqui no meu design eu vou clicar aqui no fundo, vou vir aqui em cima na paleta de cores e vou escolher um roxo para o fundo. Talvez um pouquinho mais escuro, venho aqui na paleta de cores e vou escolher um pouquinho mais esse fundo. Beleza. Aqui vem uma sugestão para quem cria artes para venda de produtos eletrônicos. Para você chamar a atenção, o ideal é que você trabalhe com fundos praticamente homogêneos ou com pouca textura e com cores vivas. E geralmente com um único elemento, um único produto na tela. Não há necessidade alguma de você encher de produtos se você está vendendo apenas um. Se você está colocando vários outros produtos, você faz um post carrossel ou você faz vários outros posts diferentes. Um outro detalhe que eu, Rodrigo, particularmente gosto de fazer nas minhas criações é um efeito vinheta. Ou seja, é você jogar uma luz por trás do elemento. Isso orienta o olhar do usuário a sair das extremidades ao centro, ou seja, foco no que está no centro. E para fazer isso aqui no Canva, você vem aqui em elementos
Então você vai pesquisar pelo termo Gradient Blur Circle. Estou pesquisando em inglês, sabe por quê? O Canva sofre frequentes atualizações. E a última atualização encheu de novos elementos na plataforma. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você tem muito mais elementos para utilizar. Entretanto, a pesquisa antes era muito mais simples. Você encontrava esse elemento de forma rápida e simples na busca. Agora ficou um pouquinho mais desafiador. Então você precisa colocar esses termos para você encontrar. Repetindo, Gradient Blur Circle. Aí você dá um Enter aqui na pesquisa no campo de elementos. Aí você vai rodar os resultados aqui até chegar nesse elemento aqui embaixo, esse círculo aqui amarelo. Clico nele, ele vem aqui para o centro. Eu vou aumentar ele de forma proporcional aqui na minha área de trabalho. E aqui eu vou colocar uma outra cor. Vou utilizar esse roxo um pouco mais claro aqui. Já dá uma pequena luz no centro. Vou bloquear, pois eu não quero movimentar esse elemento depois. Aqui no meu modelo eu coloquei essas faixas na diagonal. Aqui meu objetivo, pensando em quem compra esse tipo de smartwatch, principalmente quem faz exercício, é transmitir dinamismo, movimento, velocidade. Então você trabalhar com elementos na diagonal ajudam e facilitam esse vínculo, esse reconhecimento por parte do usuário. Então aqui no Canva, aqui no campo de elementos, eu pesquisei pelo termo transparente também em inglês. E a forma que eu utilizei foi essa aqui. Está aparecendo para mim, pois é uma das formas recentes que eu utilizei. Se não aparecer para você nesse resultado, você vai rodando até encontrar, caso você queira utilizar esse modelo. Lembre-se que essa aula é só exemplo, você faz do jeito que você quiser. Apenas estou te mostrando passo a passo daquilo que eu fiz. Então clico nele e vem para minha área de trabalho, vou posicionar aqui no canto superior esquerdo, vou alterar a cor dele e vou colocar o mesmo tom do roxo aqui da luz de fundo. Vou duplicar ele apertando Ctrl D no teclado, então vou girar ele 180 graus. E vou posicionar agora no canto inferior direito. Também posso selecionar esses dois elementos e vou bloquear para não movimentar. Agora o próximo passo é adicionar a imagem do meu smartwatch, pois tudo vai ser inserido ao redor dessa imagem. Eu já havia feito o upload dessa imagem, então vou clicar nela, vai aparecer aqui ao centro. Vou girar um pouquinho, eu gosto sempre de fazer isso. Não é regra, é gosto particular, tá bom? Então eu giro um pouquinho só para ter uma quebra visual. Vou diminuir um pouco mais e deixar mais ou menos aqui. Outra coisa importante, e é muito comum eu apontar, e vários alunos já estão descobrindo, já estão apontando também, é a questão de você utilizar margens nas suas criações. Aqui no canal tem uma aula só sobre margens e linhas guias aqui no Canva. Se você quiser assistir, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Aqui eu vou mostrar a margem básica que você pode utilizar do próprio Canva. Basta você vir aqui na opção de arquivo e descer na opção de mostrar margem. Essa margem aqui já pode servir como base para você fazer as suas criações. O ideal é que você mantenha tudo que for texto dentro dessas margens ou muito próximo dessas margens. Nunca próximo das extremidades, para evitar que corte e também para não passar uma sensação de sufoco. Exatamente isso, quando você tem texto ou conteúdo muito próximo das extremidades, a sensação é de sufoco. Mais uma dica de presente aí para você. Então vamos lá, continuando aqui. Pensando aqui em chamar a atenção para o objeto da venda, no caso do smartwatch, eu criei esses dois elementos aqui, baseado na ideia que eu tirei daqui. Então eu gostei desse aspecto, desse visual aqui, e vou aplicar na minha arte. Então, para criar isso, eu venho aqui em elementos, vou clicar aqui no X para tirar a pesquisa, vou vir em linhas e formas e clicar em ver tudo. O elemento que eu utilizei está logo aqui abaixo. É esse elemento aqui. Clico nele, ele vem para minha área de trabalho, vou subir um pouco mais aqui para cima, vou diminuir e vou alongar. Nesse primeiro momento eu vou alongar de qualquer tamanho. Vou deixar aqui. Este aqui vai ser branco, vou colocar ele no tom de branco. Vou dar Ctrl D para duplicar e vou colocar esse outro em tom de amarelo. Vou colocar esse amarelo, mas vou alterar o tom desse amarelo, colocar um amarelo um pouco mais vivo. Beleza. E agora eu vou colocar os textos. Vou vir aqui do lado esquerdo em texto, inserir subtítulo. O primeiro eu vou colocar como Smart, vou aumentar ele um pouco mais. Eu vou posicionar ele aqui para cima. Vou escolher uma outra fonte. Nesse caso, a fonte que eu utilizei foi a Montserrat Semi-Bold. Novamente, não existe regra, você utiliza aquela que você mais gostar. Entretanto, porém, todavia, quando se trata de artes, para você exemplificar movimentos, dinamismo ou algo relacionado a exercício ou academia, o ideal é que você trabalhe com fontes com acabamento mais retos, como nesse caso aqui, a Montserrat. Fica essa dica aí para você. E principalmente, não utilizar fontes finas demais para esse tipo de trabalho. Vou selecionar esse texto, vou colocar ele em itálico também para passar a sensação de dinamismo. Posso diminuir um pouco mais. Beleza, vou deixar ele por enquanto aqui. Vou duplicar ele também. E aqui eu vou colocar Watch. Só que esse Watch aqui eu vou utilizar uma outra fonte um pouquinho mais densa. Também venho aqui no campo de pesquisa e vou utilizar a Montserrat
extra bold. Posso aumentar um pouquinho mais só esse watch. Beleza. Agora eu vou ajeitar essas faixas de fundo para ficar próximo do tamanho do smartwatch. Então vou diminuir um pouco mais aqui em cima também e na lateral para ficar próximo da palavra watch. Aqui smart vou aumentar um pouquinho mais, vou posicionar um pouco mais para baixo. Vou pegar esse quadro branco também, vou descer um pouco mais. Aqui nessa posição tá bacana. E agora eu vou diminuir do lado direito até ficar próximo de smart. Aqui eu vou deixar ele um pouquinho maior, pois fica interessante nessa criação. Beleza, vou selecionar todos esses objetos aqui e vou trazer um pouco mais para o centro. Posso descer um pouco mais ou menos aqui, bem próximo da minha margem, que serve como referência. Beleza, agora eu vou acrescentar outros dois detalhes. Vou pegar esse retângulo amarelo, vou duplicar ele, vou colocar ele no mesmo tom do roxo que eu utilizei aqui da minha luz. Clicar aqui no tom de cor, vou escolher o tom de roxo, vou ampliar ele mais e vou posicionar exatamente aqui nesse biquinho das duas faixas. E vou jogar uma transparência nele, 50% de transparência. Vou duplicar esse elemento e vou jogar logo aqui do lado esquerdo, bem próximo da margem. Na verdade, vou colocar outra cor. Vou colocar esse rosinha aqui e nesse aqui também. Apenas para compor o meu fundo. Lembre-se que fundo não deve ter tanto destaque para não poluir a sua criação. Você pode até utilizar vários elementos desde que você tenha o mínimo de contraste. É como eu fiz aqui, eu estou utilizando outra cor, só que dentro de elementos com transparência, então assim não fica tão destacado. Então aqui a ideia é como se fosse um post promocional. Então isso é algo que eu sempre falo nas minhas lives de análise de trabalho. Sempre que você for criar as suas artes, leve em consideração o objetivo final. Aqui nesse exemplo eu estou colocando que seria uma promoção de venda de smartwatch a 50%. Então além do próprio objeto em si, o smartwatch, tem a questão da promoção e o valor. Então, esses são outros dois pontos que eu quero deixar em destaque. Então, aí eu criei essa tag aqui de promoção, 50% off. Então, aqui no meu exemplo, vou pegar aqui o watch, vou duplicar. Nesse aqui eu vou colocar 50%, vou selecionar todo ele e vou alterar a fonte, colocar uma outra fonte um pouco mais densa. Vou selecionar todo o meu texto e vou colocar ele em bold, para ficar mais denso ainda. Vou ampliar um pouco mais esse texto. Também vou deixar no mesmo tom de amarelo, esse mesmo amarelo que eu fiz aqui. Clico fora. Beleza. Posso subir um pouco mais. O smartwatch posso levar um pouco mais para a esquerda. E agora eu vou duplicar esse 50%. Dar um Ctrl D. E aqui eu vou colocar off, que é um termo bem comum utilizado aí, que você pode substituir ao invés de você colocar promoção. Lembre-se, não precisa colocar texto redundante. 50% off, 50% de desconto, por si só já quer dizer que é promoção. Você não precisa colocar lá promoção, 50% de desconto, 50% off. Economiza nas palavras, tá? Então, beleza. Um efeito bem bacana para você utilizar aqui é você utilizar, em vez de ficar preenchido, você colocar um contorno. Dá uma quebra de padrão interessante. Então, vou alterar a cor aqui, já vou colocar branco. E agora eu vou vir aqui em cima de efeitos e vou adicionar vazado. E aqui eu vou diminuir um pouco mais a espessura dessa linha do vazado. Aqui 35 tá bacana. Vou posicionar esse off. Posso jogar por cima aqui dos 50%, um pouquinho mais para cima, pois como ele está vazado, não vai interferir. Um não interfere no outro. Então esse efeito é bacana para você utilizar dessa forma. Beleza, posso selecionar esse aqui, jogar um pouco mais para dentro e um pouco mais para cima. Beleza, e agora eu vou inserir os preços. Então vou pegar essa faixa amarela aqui, vou duplicar ela, vou jogá-la aqui para baixo. Pois eu vou colocar o valor aqui dentro. Posso aumentar um pouco mais. Então perceba que eu estou mantendo a mesma faixa que ela está na diagonal. Lembra que eu coloquei aqui de fundo as diagonais transparentes. E agora eu estou utilizando todas as mesmas formas para manter coerência na criação, harmonização visual. É um termo muito importante também. Então legal, aqui eu vou colocar o valor. Vou duplicar esse texto do watch. Vou descer aqui para baixo ele. O primeiro eu vou colocar o R cifrão. Vou diminuir ele um pouco mais. Jogar aqui para o canto inferior. Vou duplicar esse texto, vou ampliar um pouco mais e aqui eu vou colocar o primeiro valor, seria 99. Vou trazer próximo aqui do R cifrão, beleza. Vou duplicar esse texto também e agora eu vou colocar ,90, imaginando que seria esse valor, tá? E vou diminuir esse texto aqui, porque é centavos, fica mais interessante você trabalhar dessa forma. Beleza, vou jogar um pouco mais para a direita e vou jogar esses três textos aqui em vermelho. Vou colocar esse vermelho mais vivo? Não, vou colocar um vermelho um pouco mais escuro. Legal. Bom, já que eu estou falando que a promoção é 50% de desconto, é interessante talvez você mostrar o valor cheio. Não é obrigatório, mas se você quiser é interessante. Existe um termo utilizado no marketing digital que é ancoragem de preço. Ou seja, você mostra o valor real do produto com ele riscado
e você coloca embaixo o valor promocional. Então, eu vou pegar aqui o smartwatch, que é uma letra que está menor, vou duplicar ela, vou colocar aqui D, R cifrão, R$ 199,90. Só como exemplo, tá? Vou diminuir esse texto, vou colocar ele logo aqui próximo do valor, descer um pouquinho mais, subir um pouco mais e vou deixar esse texto branco. Agora eu vou vir aqui em elementos, vou clicar aqui no X, vou clicar nessa linha que aparece aqui como sugestão já. Vou colocar essa linha no mesmo tom de vermelho dos números, clico nela, posso diminuir ela um pouco mais, vou levá-la aqui para cima do número do 199, vou diminuir um pouco mais e vou girar ela, como se estivesse cortando esse 199. Posso diminuir um pouco mais, beleza. Assim passa a sensação que não é mais esse valor, é o valor de baixo. Beleza, acho que eu posso subir um pouco mais esse grupo aqui e descer um pouco mais esse grupo aqui. E agora eu vou colocar esse smartwatch para cima de tudo. Botão direito do mouse em cima da imagem, mover para frente, trazer para frente. Posso descer um pouco mais esse relógio. Galera, por que eu disse botão direito do mouse? Eu utilizo o computador, é minha preferência, é minha ferramenta de trabalho. Eu não gosto da experiência de trabalhar com o celular. Entretanto, eu acredito que é possível sim fazer tudo isso pelo celular. Então cabe você explorar a ferramenta, explorar o aplicativo. Se você não conseguir pelo aplicativo, você pode acessar o Canva pelo navegador de internet do seu celular, só que você deve colocar em modo de visualização por computador. Assim você consegue acesso a todas as funções que você também tem pelo computador, beleza? Beleza. Nosso exemplo aqui não vai ficar idêntico ao que eu fiz primeiramente, mas já serve para ilustrar exatamente os caminhos que você pode seguir. Então agora aqui está faltando apenas a introdução do campo para inserir o logotipo e também um botão de compra, no caso aqui a sugestão WhatsApp. Então aqui eu também vou utilizar esse mesmo elemento do retângulo aqui, vou duplicar ele, só que aqui eu vou colocar branco. Vou colocar aqui branco, vou ampliar um pouco mais e vou posicionar logo aqui abaixo. Vou duplicar ele, pois do lado direito vai ter o retângulo para o WhatsApp. Vou colocar aqui um tom de verde, vou alinhar com esse retângulo aqui e vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Ampliar um pouquinho mais ele aqui. Beleza. Aqui no campo do logotipo eu já posso fazer o upload do meu logotipo. Eu já havia feito um logotipo genérico. Vou adicionar ele aqui na minha área de trabalho, vou posicionar ele aqui em cima do retângulo, vou diminuir um pouco mais para ficar dentro do retângulo, exatamente. Beleza. Deixa eu diminuir um pouco mais. Legal. Eu também tinha colocado esse mesmo elemento aqui transparente aqui embaixo. Dou um Ctrl D. Vou trazer ele aqui para baixo. E vou posicionar ele mais ou menos aqui. E enviar para trás. Enviar para trás mais uma vez. Mais uma vez. Beleza, está atrás do retângulo branco. Posso jogar um pouco mais para a direita. Legal. E agora eu vou colocar o telefone aqui. Então vou duplicar esse Smart aqui. Vou colocar o número. Coloquei o número genérico. Só como exemplo, vou diminuir um pouco mais aqui para dar espaço para inserir o ícone do WhatsApp. Posso diminuir um pouco mais. E aqui eu vou colocar um texto branco, essa fonte branca. Beleza, e agora eu vou adicionar o ícone do WhatsApp. Então venho aqui novamente em elementos e vou pesquisar pelo WhatsApp. E o que eu utilizei foi esse aqui. Clico nele. Vou alterar as cores. Onde está cinza eu vou colocar branco. E onde está branco eu vou colocar o mesmo tom do verde do fundo da minha faixa. Diminuo ele para ficar do tamanho da minha faixa. Dá para diminuir um pouco mais. Descer ele um pouco mais. Centralizado na faixa. Legal. Dá para selecionar todo esse grupo aqui de baixo. E descer ele um pouco mais. Para o número ficar bem no centro da minha linha da margem. Legal. E aqui eu vou duplicar esse texto. Dou um Ctrl D. E vou colocar a informação que a pessoa pode comprar pelo WhatsApp. Vou diminuir esse texto aqui. Vou deixar alinhado à esquerda. E vou posicionar ele alinhado aqui com o WhatsApp. Apareceu um pouco mais. Beleza. Posso duplicar esse texto. E agora eu vou colocar a seguinte informação. Coloquei como imagem meramente ilustrativa. Então vou diminuir esse texto aqui, não precisa ser grande. Vou girar ele para ficar 90 graus. E vou colocar do lado direito. Esse, nesse caso, pode ficar próximo da borda, não tem problema. Que é só uma informação não tão importante assim. Então beleza. Então aqui eu vou desativar essa margem aqui, que eu não preciso mais ver ela. Então venho aqui, mostrar margem, desativar. Beleza, então tá aqui a nossa arte que nós acabamos de criar aqui no Canva. Super simples de fazer, utilizando apenas elementos gratuitos do próprio Canva, sem aplicar muito efeito, e você consegue criar algo bem chamativo, bem contrastante. Aí talvez seja aquele momento que você me pergunta: ah, Rodrigo, para você fazer algo simples assim, para você é fácil, que já é designer profissional. Pois é, mas como eu disse no início da aula, eu pesquisei por referência, então eu vim aqui e peguei algumas ideias. Aquelas linhas na diagonal, eu peguei desse exemplo laranja. O fundo roxo foi desse exemplo. O estilo de fonte foi parecido com esse aqui. O
o Smart fino e o Watch mais denso. Entre utilizar uma faixa branca e a outra amarela, peguei esse outro exemplo. Perceba que eu não criei algo completamente do zero e ao mesmo tempo eu não copiei o exemplo da minha inspiração ou referência. Então essa aqui é uma forma de você criar a sua arte. Outra coisa também que é muito comum eu ver muita gente fazendo, que é inserir várias informações a respeito do produto, onde comprar, endereço, redes sociais, tudo na sua criação. Deixa eu te dar uma informação importante que talvez você não conheça se você faz isso. Você sabia que além de imagem, o Instagram ou Facebook permite você colocar um texto na descrição? E olha, você pode colocar mais de 1000 caracteres nesse texto. Então coloque as demais informações no campo de descrição. Só deixe o que for importante e necessário e principalmente o que mais chama atenção na arte. Caso contrário, é informação não tão importante. Isso pode ir para a descrição. Essa é a grande vantagem para o design. É você ter essa liberdade para você fazer a sua criação sem precisar utilizar muito texto. O que deixa a arte muito mais atraente, muito mais elegante. Então, a partir desta arte, aí você pode criar uma versão também feminina. Como no exemplo que eu fiz aqui. A única coisa que eu fiz foi alterar as cores, né? Alterando também o produto e alterando as cores, deixando com um tom mais feminino. O que cria também um impacto visual bem interessante para ser publicado nas redes sociais. Outra dica, esta base serve para qualquer tipo de produto tecnológico. Do jeito que está aqui, eu posso simplesmente deletar esse smartwatch e colocar um telefone celular, um fone de ouvido, tablet, mouse ou qualquer outra coisa. Percebe que não existem segredos ou regras para você criar uma arte? Tudo é uma questão de bom senso. É você utilizar a sua criatividade para você criar um fundo, exemplo que está aqui. Você utilizar elementos que compõem a sua criação, como eu utilizei aqui. Nesse caso, eu estou utilizando um retângulo meio inclinado, mas poderia ser círculos. E você colocar as informações, nada mais que isso. Então, só repetindo, copia, mas não faz igual. Pesquise por inspiração e referência. Pegue os detalhes que mais te chamaram a atenção para você criar a sua arte. Outra coisa que talvez você possa me perguntar, mas eu já respondo aqui. Por que que eu estou colocando aqui a faixa do WhatsApp em verde? Totalmente diferente das outras criações. No mundo do marketing digital, busca-se a venda, busca-se a conversão. E uma das maneiras de você utilizar o design para facilitar a conversão é você utilizar nos pontos importantes cores totalmente contrastantes com o resto da sua criação. Em nenhum outro lugar eu estou utilizando o verde. E no caso aqui o verde é referência ao WhatsApp. Eu não vou utilizar outra cor. Afinal, eu quero que o meu usuário perceba logo de cara que se ele se interessar em comprar, ele pode fazer a compra, efetuar a compra pelo WhatsApp. Então, esse ponto de importância está em verde, no tom do verde do WhatsApp e aqui embaixo, com o ícone do WhatsApp presente. Uma outra dica de presente para você é sobre distribuição de elementos ou harmonia de elementos no seu trabalho. Como é que eu faço isso? Geralmente é apenas no visual. Como é que eu trabalho nas minhas criações? Eu vou olhar todos os elementos na tela. Eu tenho que ter a noção que tudo está equilibrado. Então, como é que eu faço isso? Geralmente, eu imagino como se fosse uma gangorra na minha arte. Então, se eu sentir que existe elemento demais na esquerda, vai passar a sensação como se a gangorra estivesse pendendo para o lado esquerdo. Então, eu vou lá e equilibro. Outra coisa é você distribuir como se estivesse dividindo os espaços entre os elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o smartwatch como se fosse o logo principal do produto, na parte de cima dividido ao meio. É um produto único dividido ao meio. Aqui eu tenho dois campos. Eu tenho o relógio do lado esquerdo e as informações de preço do lado direito. Então são dois blocos. Da mesma forma eu tenho dois blocos aqui embaixo, de contatos do WhatsApp e bloco do logotipo. Na vertical, todos esses blocos são divididos em três. A parte de cima com o nome do relógio, a parte central com o relógio e os valores e a parte de baixo com o telefone de contato mais o logotipo. Do lado direito, onde está o preço, o que eu sempre imagino? Bom, eu tenho dois elementos aqui. A oferta, na 50% de desconto, mais o preço. Eu vou fazer uma relação na vertical da divisão do espaço entre esses elementos. Então aqui eu tenho mais ou menos a mesma distância do 50 para a faixa amarela aqui do watch e a mesma distância da faixa amarela do preço para a faixa branca do logotipo. Então assim eu consigo dividir o espaço na vertical. Essa é a forma que eu faço. Então pode ser que sirva para você, tá bom? E diferente do que eu disse a respeito das outras artes, que você copia, mas não faz igual, essa minha arte aqui, se você quiser, você pode copiar à vontade, tá bom? Então é isso, essa aula foi um pouquinho longa, pois eu trouxe vários conselhos, várias dicas que podem ajudar você a evoluir no seu processo de criação. E se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva, sou designer gráfico. E aqui no canal Design de Conversão você encontra várias outras aulas
onde eu ensino você a criar suas artes completamente do zero, incluindo aulas que podem proporcionar a você uma renda extra no final do mês, como a aula de cartão de visitas digital, que você pode assistir clicando no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Aqui no canal você encontra também aulas de cardápio digital, de stories animados e uma playlist completa de Canva. Do mais, basta explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, você pode participar de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. Hoje a gente já está chegando a quase 1000 alunos lá no Telegram. O link está no primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Deixe um comentário, crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!